Dando continuidade à nossa aula, eu gostaria de alertar a todos os engenheiros, futuros engenheiros, da necessidade, importância do acompanhamento da obra. A norma 6122 de 2019, desde as mais antigas até a mais atualizada, destacam a importância do acompanhamento da obra, das construções das fundações. Por quê? Porque nós sabemos que ao projetar as fundações, o engenheiro geotécnico ele realiza várias previsões, visto que a sua investigação, a investigação geotécnica, ela não é totalmente confiável, né? Quanto mais investigar, melhor, nós sabemos. Mas nós também sabemos que sempre vão aparecer surpresas. Então, é muito importante que o engenheiro que projetou as fundações acompanhe a execução dessas fundações e acompanhe também a vida útil, né? O tempo de utilização dessa construção. De que forma ele poderia fazer isso? Ele poderia fazer um acompanhamento da carga suporte dessas fundações através de uma instrumentação que ele possa instalar na obra durante a execução, assim como também realizar provas de carga e também verificar a questão dos recalques, fazer o acompanhamento de recalques. Ao obter esses dados de instrumentação, ele vai assim comparar com os dados previstos, os dados que ele utilizou, ele fez previsão para assim realizar o cálculo do seu projeto. Então, ao fazer a comparação, ele vai observar o desempenho das suas fundações, se vai ser necessário reforço, ou se vai ser necessário realizar alguma modificação no projeto, porque essa verificação de desempenho deve ser feita durante a construção, no final da construção e também durante a utilização. Então, pode ser que durante a execução ele venha a descobrir informações in loco, das quais não sejam as mesmas que ele tinha em mãos, né, da investigação geotécnica. Daí ele pode fazer uso dessas novas informações e realizar uma adaptação do projeto para que assim seu projeto venha se adequar às condições reais, de forma que ele venha a, vamos dizer assim, prevenir, né, problemas futuros, problemas mais desastrosos, né, mais onerosos durante a utilização da obra ou futuramente. Então, gostaria de deixar isso claro também, da importância do acompanhamento da obra e que essa análise que ele vai realizar de desempenho das suas fundações vai gerar essa experiência nesse engenheiro. E com o tempo, adquirindo essa experiência, ele vai entendendo os casos futuros que ele venha a trabalhar, certo? Vamos passar aqui para a continuação da nossa aula. Nessa imagem, vocês observam, né, uma obra. A construção de uma casa simples, mas o objetivo aqui é mostrar para vocês os elementos da obra. Nós temos a superestrutura, como vocês já têm conhecimento, vocês já vêm estudando. A superestrutura é formada por elementos estruturais, que podem ser pilares, vigas, lajes, pode ser alvenaria estrutural. Esse material pode ser constituído de concreto, mas também pode ser de aço, de madeira, né, e entre outros. Mas o objetivo dessa superestrutura, desse conjunto de elementos estruturais, é de suportar as cargas da construção com segurança e transferir essas cargas para a infraestrutura, certo? A infraestrutura seria o quê? O conjunto de elementos estruturais também que estão enterrados, que estão abaixo da sua construção, estão em contato direto com o maciço de solo e que tem a função de transferir as cargas que ele vai receber
da superestrutura e transferir essas cargas para o solo. Além desses dois elementos, nós também podemos citar a mesoestrutura. Como a própria palavra diz, a origem meso, de meio, né? Ela está no meio, ela está entre a superestrutura e a infraestrutura, e o objetivo dela é realizar essa transferência da superestrutura para a infraestrutura. A infraestrutura também pode ser chamada de estrutura de fundações, lembrando que infraestrutura é o conjunto de elementos estruturais das fundações, ou seja, seria a parte que foi construída pelo engenheiro, que foi executado pelo engenheiro, que foi projetado pelo engenheiro. Então, fundação, no geral, né, resumindo aqui para vocês, na verdade é um sistema. Ela não é apenas a infraestrutura, formada apenas pela infraestrutura, mas ela é formada pela infraestrutura e o solo de base da nossa obra. Certo? Então, é formado pelo elemento estrutural, como vocês veem aqui, tem uma imagem de uma fundação superficial e de uma fundação profunda. Mas nos dois casos, nós observamos o elemento estrutural, sendo apontado aí, esse de cinza, que é o que foi executado pelo engenheiro e projetado pelo engenheiro. Então, essa é a infraestrutura e esse é o elemento estrutural. Mas ele sozinho não consegue suportar as cargas. Ele sozinho não representa a fundação e ele sozinho não representa a capacidade da fundação. Nós temos em volta dele um maciço de solo, que é aquele que vai receber, por último, essas cargas. E a função do solo é justamente suportá-las e dissipá-las. Então, o solo é que tem que ter também essa capacidade última de suportar essas cargas, certo? Esse estrutural, por exemplo, pode ser formado por bloco, estaca, tubulão. E o maciço do solo é aquele que envolve o elemento da estrutura que fica localizado sob a base e ao longo do fuste. Aquele que está envolvendo a fundação, que está recebendo essas cargas. Nós temos aqui, então, que a fundação seria o conjunto, o sistema, formado por esse elemento estrutural e pelo maciço geotécnico que o envolve. O maciço geotécnico recebe essas cargas. Então, nesse slide aqui, né, nós observamos que o solo, ele vai absorver e vai dissipar essas cargas. Nessa imagem, vocês observem os bulbos de tensões das sapatas. Nós vemos aqui que elas estão bem próximas e que, por esse motivo, elas vão formar um bulbo só, né? Devido à proximidade dessas estacas. E aí, todo esse maciço dentro do bulbo é o maciço geotécnico que constitui a fundação. E gostaria de lembrar também que, além do solo, possa ser que o maciço rochoso também participe dessa fundação, né? Que também receba cargas vindas da estrutura. Esse slide aqui é muito importante, certo? Eu vou até colocar a minha imagem aqui para não atrapalhar. Ó, ele vem falando dos requisitos do sistema de fundações. É melhor aqui. Então, existem 3 requisitos principais, que são os requisitos técnicos. O primeiro é de que o solo tem que ter resistência e rigidez apropriadas para que a fundação não apresente deformações exageradas ou deformações diferenciais exageradas. Então, gostaria de explicar aqui essa afirmação porque, primeiramente, nós sabemos que qualquer projeto de engenharia, eles têm que atender o estado de limite último e o estado de limite de serviço. O estado de limite de serviço se refere à funcionalidade da construção, né? A utilização da construção, a parte estética ou a parte funcional mesmo. Esse estado de limite de serviço está ligado à rigidez
da fundação, do elemento estrutural, mas principalmente do solo. Então, o solo, ele tem que ser rígido o suficiente para não vir apresentar recalques exagerados. Por que exagerados? Porque qualquer solo irá recalcar mediante esforços. Nós sabemos que o solo é formado por partículas, várias partículas que estão localizadas de forma aleatória, e entre elas tem ar ou líquidos, e que ao receber esforços, essas partículas vão sofrer movimentos, dessa forma vai se acomodar. E a acomodação desse maciço de solo vai depender da natureza dele, que a gente não conhece exatamente. A gente faz previsões, a gente faz um estudo aprofundado, mas nós não temos certeza de como funciona isso. Então, aonde eu quero chegar? Eu queria que todos saíssem daqui entendendo isso, que não se pode dizer que não pode haver recalques, porque muitos alunos afirmam isso nas aulas, né? Que não pode acontecer recalques. Então, isso é errado. Engenheiro nenhum pode dizer isso, porque isso é totalmente errado. É impossível não haver algum recalque, principalmente se eu me refiro a solo. Então, recalques vão acontecer, porque existe uma modificação da carga, um aumento de peso. Mas esses recalques, eles têm que estar dentro dos admissíveis. E o recalque, o valor desse recalque admissível vai ser determinado também pelo projetista com base em cálculos e com base nos requisitos de funcionalidade da obra. O outro aspecto é o aspecto dos recalques diferenciais. Nós sabemos que os recalques diferenciais são os maiores vilões quando se diz respeito à estética da construção e principalmente a ruptura. Possa ser que o recalque diferencial leve a estrutura à ruptura. Possa ser que as fundações elas se mantenham estáveis, elas continuem suportando aquele peso, mas a estrutura não foi capaz de suportar aquele recalque diferencial. Então, pode levar a minha superestrutura ao colapso. Então, recalques diferenciais, eles têm que ser muito bem analisados, distorção angular também, porque eles podem comprometer a estrutura, a alvenaria, as instalações e também a parte de esquadrias, né, assim por diante. Um outro aspecto, um outro requisito se diz respeito ao elemento estrutural. O elemento estrutural ele também tem que ter resistência adequada, ou seja, ele tem que suportar aquela carga que ele está recebendo e que ele está transmitindo para o solo. Desses dois requisitos que nós falamos aqui, os requisitos do solo, rigidez e resistência, e o requisito do elemento estrutural, que é o requisito de resistência, o mais preocupante é o requisito do solo. Por quê? Porque a grande maioria, quase totalidade dos casos de problemas de fundações são provenientes de problemas do solo, de problemas na resistência, na rigidez do solo. Então, nós devemos observar quem dos dois está sendo o mais fraco, para dar ênfase ao que é ao mais fraco. Claro que tem casos em que nós podemos ter um solo mais resistente do que o elemento estrutural. Vai acontecer, sim, essas situações, mas é uma minoria. E, por exemplo, também nós temos casos, parece, de problemas no elemento estrutural, de casos, por exemplo, de ataque químico ao material do elemento estrutural, como ao aço, a ferragem do concreto ou a estrutura metálica, entendeu? Pode haver esses casos, mas é muito difícil, né? São
são casos à parte. Nós observamos aí na imagem, a imagem A, nós vemos que ocorreu trincas na obra por conta do recalque diferencial. Isso aí é um requisito de rigidez do solo. O B, um caso de ruptura do solo, então resistência do solo. E a letra C, nós observamos o colapso do elemento estrutural. No primeiro, a viga de ligação entre as sapatas rompeu, ou baldrame. E no outro caso, o elemento estrutural estaca, que veio a romper. Então, sobre a importância das fundações. Nós sabemos que as fundações são indispensáveis à existência de qualquer obra. Então, todas as obras que se for construir vão ter obrigatoriamente uma fundação. Porque quem vai suportar o peso daquela obra, daquela mudança que você está realizando no meio, que é a instalação daquela obra, quem vai suportar o peso é o solo. Então, tem que ter uma fundação para fazer a transferência dessa carga. Então, são indispensáveis. Toda obra vai ter uma fundação. Então, todos os engenheiros civis precisam ter conhecimento de fundações em qualquer especialidade que eles forem seguir. A função das fundações é suportar com segurança as cargas provenientes do edifício. Então, a fundação ela vai dar segurança ao edifício. Então, elas têm que ser bem projetadas. São responsáveis pela garantia das condições de estabilidade, assim como também a conservação da estética, da manutenção e da funcionalidade. Então, elas têm que ter um bom desempenho mediante as condições exigidas pelo projeto, pela utilização da obra. Os problemas causados na superestrutura por insuficiência de infraestrutura, qualquer problema que for causado à construção por culpa das fundações, são graves, podem levar ao colapso, mas também podem levar a uma correção onerosa. São muito difíceis de ser corrigidos. A gente sabe que, por exemplo, um reforço de um pilar é mais fácil de ser realizado, mas um reforço de uma fundação é mais difícil. Enterrado, e você tem que identificar onde foi localizado o problema. Então, aqui nós temos algumas imagens. Nós temos, por exemplo, esse exemplo da Torre de Pisa, que foi um problema de estética, né? Aí foi um problema de estado de limite de serviço. E o erro aí é considerado pequeno no sentido de que o problema gerado demorou a aparecer. Então, assim, não foi um colapso, a estrutura não rompeu de uma hora para outra, mas foi observado uma contínua deformação, né, recalques diferenciais que levaram à inclinação. Então, foi detectado pelos engenheiros que a torre ela viria a entrar em colapso, a cair, se esse recalque continuasse acontecendo. E ele ia continuar acontecendo. Então, eles tiveram que intervir nessa obra, aprumar um pouco mais a estrutura, para que, com o decorrer dos recalques, ela não viesse a tombar totalmente. Mas foi algo que aconteceu dentro de 700 anos, e até esse fato da torre ser inclinada atrai muitos turistas ao local. Então, ela acabou que sendo considerado um ponto positivo, né, a inclinação dela. Mas, por exemplo, se você entrar na parte do térreo, que é de mármore, as pessoas até podem chegar a deslizar, né? Tem medo até de deslizar, porque ela realmente é muito inclinada. Mas, assim, é um problema de um erro de fundações. E aí, no caso, um erro que pode ter ocorrido por insuficiência de estudo geotécnico, né? E erro de projeto. E nós temos também esse problema aqui em Santos, né? Que vocês conhecem. O projeto de fundações, ele necessita de conhecimentos geotécnicos e de conhecimento de cálculo estrutural. Geotécnicos por quê? Porque
ele precisa do conhecimento de geologia, de engenharia, de mecânica das rochas e de mecânica dos solos, principalmente. E de cálculo estrutural, porque o projetista de fundações, ele vai realizar o projeto do cálculo, análise e dimensionamento de elementos estruturais, que vão constituir a infraestrutura, né? Aí aqui eu coloquei os aspectos. Os aspectos, ó. A parte de geologia de engenharia, ela vai ser principalmente utilizada quando for se tratar de uma região desconhecida, da construção de uma região desconhecida. Então, não se sabe muito bem como seria as rochas daquele local e a parte geológica. Então, é necessário, muitas vezes, contatar o geólogo. E também se for uma obra extensa, como, por exemplo, uma ponte. A mecânica das rochas é importante, por exemplo, se a rocha ela estiver recebendo esforços importantes advindas da obra, como, por exemplo, uma barragem. É obrigatório que se haja um estudo das rochas. E se a rocha for de baixa qualidade. Então, digamos que a carga está sendo levada para a rocha, mas a rocha ela é de má qualidade. Então, vai ter que se estudar essa rocha, saber a resistência dela, até onde pode se utilizá-la. E a mecânica dos solos, nós sabemos que ela é importante, todo o conhecimento de mecânica dos solos entra aqui no curso de fundações, seja a mecânica dos solos 1 ou 2. E na parte de cálculo estrutural, né, como eu já falei, ele vai dimensionar estruturas que vão ser os elementos estruturais da fundação, e ele também vai ter que avaliar o comportamento da estrutura mediante os deslocamentos que as fundações vão sofrer. Essa parte de geotecnia eu vou passar, certo? A aula em PDF vai ser disponibilizada para vocês, mas essa parte aqui é mais a questão de leitura, eu vou deixar para vocês lerem. Tá certo? Então, eu vou falar aqui sobre a questão da interação solo-estrutura. O projetista estrutural, ele inicialmente faz a consideração de que os apoios da estrutura, dos pilares, são indeslocáveis. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que todo o solo vai recalcar mediante a colocação de um esforço. Mas o projetista estrutural, ele desconhece esse recalque. Não tem como o engenheiro de fundações informá-lo do valor do recalque se ele não sabe qual é o carregamento, qual é a carga que aquele pilar está transmitindo para o solo, naquele ponto, naquele apoio. Então, o projeto estrutural, ele vai precisar fazer essa consideração, ele vai fazer de conta que os apoios, eles têm um comportamento rígido. E aí ele faz o cálculo de distribuição de cargas de cada um dos pilares. E aí ele supõe que esses apoios são indeslocáveis. Daí ele vai repassar para um engenheiro de fundações os valores dessas cargas e o engenheiro de fundações vai calcular o recalque que cada uma das fundações vão sofrer por conta daquela carga. Vai com os recalques admissíveis que foram informados pela estrutura. Daí é onde entra a interação solo-estrutura, que, na verdade, a gente observa que não há esse cálculo, ele não é feito de forma totalmente adequada, até porque eles andam juntos. A fundação e o solo, eles vão formar uma só estrutura, né? Os elementos da infraestrutura junto com a superestrutura vão ser interligados e eles vão formar uma só estrutura. Então, toda mudança que for imposta à estrutura, à superestrutura, vai trazer consequências na infraestrutura e vice-versa, né? Qualquer recalque que a infraestrutura sofrer por conta daquela carga recebida vai também influenciar, trazer consequências nos elementos estruturais da minha superestrutura. A gente sabe que em mecânica das estruturas nós temos a aplicação de recalques.
de rotações e recalques. E aquele recalque que é aplicado em determinados pontos da estrutura são responsáveis pelo surgimento de esforços nos elementos estruturais. Então, isso significa o quê? Que as deformações que a infraestrutura sofre vai impor uma movimentação na superestrutura e vai obrigar, digamos assim, a que a estrutura se adapte àquelas deformações. Elas também vão se deformar e, ao se deformar, elas vão sofrer uma redistribuição de esforços. E aí os esforços que o engenheiro estrutural calculou inicialmente não vão se manter após os recalques, após a construção. Então, as cargas inicialmente calculadas pelo engenheiro de estruturas terá de ser modificada, terá de ser adaptada. Então, nós temos um exemplo aqui de uma planta mostrando a localização dos pilares e da tabela de cargas. E nós observamos, por exemplo, que inicialmente o projetista ele fez uma distribuição de cargas de tal forma que os pilares centrais, que são esses pilares brancos, que são os azuis, né? Os pilares azuis são os que estão transferindo as mais altas cargas. E que, por exemplo, os branquinhos, eles estão transferindo as menores cargas, porque eles são os pilares do canto. E aí, depois da redistribuição de esforços, o que vai acontecer? Os pilares que estão recebendo as maiores solicitações irão ter solicitações reduzidas. E os pilares que estão sofrendo menores solicitações terão essas cargas aumentadas. E isso vai fazer com que as cargas mudem e o projeto de fundações venha a ser inadequado se for considerada as cargas inicialmente calculadas. Até porque elas foram calculadas a partir de uma hipótese que a gente sabe que não é real, né? A hipótese de rigidez total do solo e apoios indeslocáveis, né? Nós sabemos que isso não é verdade. Então, vai precisar haver essa movimentação aí. E nós sabemos também que a alteração dessas cargas para o projeto de estruturas influencia fortemente o projeto. E pode levar a perigos, né? Então, é muito importante a realização da influência dessa interação solo-estrutura nos projetos. Eles têm que entrar. E a norma, ela obriga a integralização da influência da interação solo-estrutura nos projetos, né? A norma 6122 atualizada tem um tópico falando sobre isso, que eu convido vocês a lerem a norma para conhecerem esses tópicos. Eu não coloquei na aula de hoje, mas posteriormente eu posso vir a colocar, né? E vocês também podem vir a ler, certo? Então, é isso. A interação solo-estrutura, ela faz a estimativa dos efeitos da redistribuição dos esforços na estrutura do edifício, estima também a intensidade e a forma dos recalques diferenciais e ela vem a trazer o benefício da otimização e economia do projeto, que pode chegar até 50% no custo de uma fundação. Porque, por exemplo, imagine que nós estivéssemos considerando aquelas cargas de 114,1. Possa ser que por conta desse valor alto de carga, o engenheiro projetista seja obrigado a optar por uma fundação profunda, uma fundação cara. Mas imaginemos que, depois da redistribuição dos esforços, esse valor caísse para o valor de 90, por exemplo. E isso possibilitasse a utilização de uma fundação mais barata. Então, ele ia gastar bem menos, porque os valores de uma fundação profunda para outra variam bastante, dependendo
do seu laudo de sondagem, das condições do solo local, possa ser que venha a ser uma mudança bem brusca, né? No valor, certo? Porque, por exemplo, a gente tinha, se a gente fosse comparar 51, a carga de 53, que era do pilar menos carregado, para o pilar mais carregado, de 114, é uma diferença muito grande, né? Quase 60, né? Quase 60 de diferença. Então, imagine aí, você ser obrigado a utilizar uma fundação bem mais cara por conta só dos pilares centrais, porque os outros pilares, eles não exigem uma carga tão alta. E aí, quando há uma aproximação maior entre as cargas, não há essa diferença tão drástica entre os valores das cargas, o projeto, ele se torna melhor, a opção, né, da escolha da fundação fica mais fácil para o engenheiro. E o projeto se torna até mais barato. Concluindo, né, gostaria de destacar aqui que é muito difícil realizar uma conciliação entre as precisões do cálculo estrutural com os problemas de geotecnia, né? O engenheiro de fundações, ele tem que trabalhar em íntima relação com o engenheiro estrutural. Eles têm que trabalhar juntos. O projeto estrutural tem que ser concebido juntamente em comunicação com o engenheiro de fundações. Não tem nada de briga, não tem que haver briga, discordância entre eles. Eles têm que chegar num acordo. Porque se eles fizerem os projetos apartados um do outro, um vai influenciar diretamente no outro. Então, os dois vão ser beneficiados se eles trabalharem em conjunto, se eles se comunicarem. E o engenheiro estrutural falar com o engenheiro de fundações como ele pode aproveitar melhor, né, no seu projeto, de forma que não venha a trazer problemas para o projeto de estrutural. Porque ao realizar o projeto, o que eles fazem? Eles fazem os de hipóteses, eles de coeficientes de segurança que são baseados nas incertezas que eles têm. E se o engenheiro de fundações ele entrar em constante comunicação com o engenheiro de estruturas, eles vão obter maior conhecimento da situação do projeto, dos dois projetos. E assim, eles vão trabalhar interligados de tal forma que os dois projetos venham a ter mais segurança, menos problemas, né? E a questão também que o projeto estrutural, ele é bem preciso. E aí, eu até comentei com vocês, né, agora na parte de interação solo-estrutura, que é muito complicado para o engenheiro de estruturas, né, lidar com essas incertezas do projeto de fundações. Porque a estrutura, ela tem que se basear num valor preciso de carregamento. Porque se ela assume um valor de carga de 50, mas na verdade vai subir para 80, então isso aí pode comprometer a segurança do projeto dele. Um momento ali surgir, por exemplo, e ele não considerou momento nenhum, então vai comprometer o projeto dele. Então, quanto mais próximo da realidade o engenheiro estrutural trabalhar, melhor será o seu projeto. Por isso que o engenheiro estrutural precisa, sim, aceitar e se comunicar constantemente com o engenheiro de fundações. Evitar generalizações. A gente sabe que quando se trata de solo, cada caso é um caso. Nós não podemos assumir uma hipótese passada, que deu certo numa obra passada, uma verdade absoluta para o projeto atual. Então, há diferenças, né? Você pode se sentir seguro que naquele caso deu certo, então nesse caso também vai dar. Os mestres de obras pensam dessa forma, né? E eles se acham muito competentes pensando assim. Mas eles apenas executam. Eles não sabem tudo o que tem por trás, né? Tudo bem, ele entende muito bem da parte executiva. E ele viu que deu certo. Então, muitas vezes, ele quer assumir que vai dar, ele vai dar certo também. Porque ele se baseia nisso, se baseia nos casos que deram certo. Então, aqui em engenharia de fundações não pode ser dessa forma. A gente tem que evitar generalizações. A gente vai, sim, fazer uso da experiência passada, sim. Isso é importantíssimo. Mas a gente tem que estar em constante investigação das condições
reais do nosso caso, do caso que a gente está projetando. E por conta disso, a importância do acompanhamento da obra, para poder você observar na prática, durante a execução, durante a utilização, se aqueles dados que você assumiu no seu projeto, que você fez previsão, realmente está batendo. Porque se não bater, você ainda pode ter tempo de evitar um problema futuro. Para você sempre dormir tranquilo que seu projeto está estável, né? Então, tem que ter esse acompanhamento da obra, além do que você vai assimilar mais experiência, mais conhecimento. E terceiro aspecto, levar em conta as condições do solo do local da obra, as propriedades e o comportamento específico. Então, assim, o outro professor, ele faz muito uso da seguinte frase, de que... de que o solo é o protagonista do projeto. Não é nem o elemento estrutural que você está projetando, é o solo, é o protagonista. É ele que vai determinar qual fundação você vai usar, qual a capacidade de carga que você pode atingir, quais são os riscos que você pode estar enfrentando. Então, é importantíssimo conhecer o máximo possível sobre solos. Por isso que tem que estudar bastante, né, gente? Então, é isso. Eu gostaria de transmitir para vocês essas informações.